Olá, como vai? Nós estamos iniciando mais uma videoaula e o tema de hoje é ensinando os supervisores a serem coaches em segurança. Neste curso, eu serei o seu apresentador e vou ser apoiado com José Luiz Fodra. Obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho e me apresentar. Meu nome é Carlos Macera, eu tenho 25 anos de experiência em gestão de comportamento para a segurança e para a qualidade. E nos projetos que eu me envolvi, o objetivo sempre foi a prevenção de acidentes, a redução das perdas, melhorar a liderança em segurança, assim como a cultura de segurança. E eu tenho um propósito, uma missão. É uma missão tanto profissional quanto uma missão particular. Melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Dessa forma, transformando o ambiente de trabalho, transformando elas mesmas, para que a nossa realidade ela possa ser melhor e mais gratificante para todos. Boa tarde a todos, eu sou José Luiz Fodra, atuo há mais de 25 anos com desenvolvimento de pessoas, lideranças e comportamento seguro. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de aprendizado. É um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado por se unir a nós hoje. Eu gostaria, antes de iniciarmos essa videoaula, ou webinário, como você queira chamar, uma pesquisa bem rápida sobre a sua liderança. Eu gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 para os seus líderes. Na aba lateral direita, você tem as categorias de votos. É só você clicar, selecionando a opção desejada e, em seguida, enviar o survey, enviar a pesquisa, que é um botão verde que tem embaixo. Ok? O resultado da pesquisa foi de 8 a 10, 33% dos participantes, 5 a 8, 46% dos participantes, e menor que 5, envolveu 21% dos participantes. O que significa essa escala? Quando a sua liderança e segurança ela é menor que 5, nós estamos numa situação crítica que requer uma ação imediata para a melhoria do desempenho em segurança. O foco exclusivo deles é na entrega e não necessariamente na qualidade da entrega. Você vive uma empresa em que seus líderes, a atuação deles, as escolhas deles, as priorizações deles, afetam não só a segurança, mas pode ter certeza que afetam a qualidade também. Indo agora para de 5 a 8, eu gostaria de dizer o seguinte: o nível mínimo para dizermos que a liderança e segurança está em patamares interessantes é acima de 8. Então, de 5 a 8, eu diria que vocês têm um espaço de uma melhoria rápida, um grande benefício na melhoria da performance. Eles já valorizam a segurança, já fazem atividades de segurança. O que é necessário é um alinhamento e um direcionamento adequados. Um caminho frequente e útil para esse é a participação nos nossos treinamentos de liderança em segurança, ou semelhantes ao que o evento que estamos fazendo hoje, que é o coaching para supervisores. Por fim, de 8 a 10, nós estamos com 33% das empresas presentes, mostrando que a liderança já está num patamar bastante interessante, há competência, há comportamentos que seguem, a melhoria ela é pontual. Neste caso, os programas de liderança e segurança são bastante úteis e ou treinamentos pontuais para desenvolvimento de competências específicas, como, por exemplo, transformar seus supervisores, os seus gerentes, em líderes para a segurança, assim como o pessoal da segurança, da qualidade, da saúde da sua empresa, desenvolvê-los como coaches em segurança. E nós temos um formato validado, premiado neste assunto. O que vamos abordar hoje? Nós vamos apresentar rapidamente uma pequena história de como foi o processo de aprendizado dessa tecnologia, quais foram os resultados conquistados, assim como 3 insights. O primeiro, a influência real dos supervisores no dia a dia da operação. O segundo insight, compliance versus desempenho. É colocado numa forma de versus um ou outro, e eu vou explicar depois por quê.
há uma predominância, um foco extensivo em compliance, em detrimento do desempenho. Vamos discutir esses aspectos. E no Insight 3, a importância de um foco no positivo. Ok? Quais foram os resultados que nós já obtivemos utilizando essa tecnologia? Você pode observar na coluna do lado esquerdo, aqui em atividades, nós temos setor petroquímico com 75% de redução, manufaturas diversas, 100% de redução, vidros, 100% de redução. No caso aqui, em 2 anos, zeramos todos os indicadores de acidentes. Setor de energia, transmissão, distribuição, nós temos case com 60% de redução em 1 ano. Nós temos case com 80%, principalmente envolvendo atuação em supervisão, subestações e distribuição nas cidades. E nós temos também um case com 30% de redução em 3 anos de atuação. Esse 60% ele é um valor médio. Assim, no setor de tabaco, metalúrgico, químico, no setor ambiental, em todos eles vocês podem verificar uma forte redução dos acidentes. Por quê? Todo o nosso trabalho ele é fundamentado na ciência. Da ciência, nós tiramos as leis do comportamento, as práticas, e desenvolvemos as práticas que funcionam comprovadamente. Esses resultados decorrem de técnicas que, aplicadas em qualquer cultura, em qualquer língua, ou mesmo no ambiente multicultural, vão funcionar. Eu vou contar para vocês agora rapidamente um pouco sobre como é que eu descobri essas ferramentas, essa tecnologia que me permite hoje gerar esses resultados às empresas. Eu vou contar um pouco como eu fiz isso. Em 1994, eu fui contratado por uma empresa cerâmica com 500 funcionários. Eles estavam com alto índice de acidentes e o diretor me chamou na reunião e deixou bem claro: cara, eu preciso reduzir o nível de acidentes. Não é aceitável a quantidade de acidentes que nós temos aqui hoje. Também me diga o seguinte: o único valor de investimento vai ser a sua contratação. Não haverá recursos adicionais para melhorias ambientais, projetos de engenharia, nenhuma outra atividade. O recurso que você tem disponível é você mesmo e as pessoas que fazem parte dessa empresa. Eu não preciso dizer para vocês que o desafio colocado foi extremamente significativo, somente para um engenheiro. Na minha cabeça, eu tive um pouco de dificuldade no início. Na minha cabeça, eu tinha que fazer regras, eu tinha que implantar sistemas. Eu realmente implantei algo básico para a gestão, procurei organizar as atividades. Eu procurei insistir em projetos de melhoria ambiental, proteção em máquinas, etc. Alguma coisinha foi feita internamente desses projetos, mas a resposta era sempre o seguinte: não temos recursos para investir na engenharia mais pesada. Passado 1 mês e meio, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi que o que era para fazer possível do que eu tinha aprendido tinha sido realizado. Eu procurei, então, ficar mais na operação para compreender o que estava acontecendo, para conhecer as pessoas, ouvir as suas histórias, saber o quão fácil ou difícil era o trabalho dela. E num processo de 4 meses, 5 meses, essa foi a minha atividade perene. No final de 6 meses, todos os indicadores de segurança, todos, acidente com afastamento, sem afastamento, primeiros socorros, quase acidente, foram esses que nós implantamos, todos eles foram reduzidos em aproximadamente 50%. Alguns mais de 50%, outros menos de 50%, mas a redução média foi em 50%. Na época, eu não havia compreendido o que tinha acontecido. Passado uns 5 anos, em outros projetos, como na Flashman Royal, na Tetra Pak, em outros que eu tinha desenvolvido, eu descobri que o que foi realizado foi uma presença da liderança. A primeira presença foi a minha. E nessa presença, eu não digo só física, passou a ser uma presença promovida por um relacionamento agregador. Porque ao perguntar ao funcionário como estava o trabalho dele, ele falava. E aí ele dizia o que estava fácil, o que estava difícil, eu anotava alguns aspectos e corria atrás para conversar com o supervisor da produção e o gerente da produção
formas de melhorarmos o método de trabalho, de colocarmos os recursos mais facilmente disponíveis na operação e até mesmo lá fazer um treinamento no local de trabalho, uma orientação no local de trabalho. E isso foi um trabalho de formiga construído gradualmente. Identificamos também supervisores que tinham uma forte resistência à atividade de segurança, mas ao perceber que eu estava lá ajudando o trabalho dele para uma operação segura, em pouco tempo ele se, entre aspas, se converteu também e passou a ser um ponto de apoio, uma força de ajuda. E, de certa forma, apesar do jeito rude dele, ele procurava imitar a abordagem que eu realizava. Havia os líderes informais também que se sentiram com a minha postura e a do supervisor, assim como a do gerente de produção, autorizados a ajudar nessa abordagem construtiva também. Bom, é isso que aconteceu. O fermento foi colocado na mistura das pessoas, o fermento é esse relacionamento positivo agregador, são as conversas, as observações e o trabalho de melhoria faz parte disso também, mas de uma comunicação bem assertiva. E esse fermento ele fez esse bolo crescer. O resultado dessas melhorias diárias, tanto na percepção das pessoas, na sua predisposição, no seu estado íntimo e na melhoria operacional, promoveram uma redução extremamente significativa, de aproximadamente 50% de todos os acidentes em 6 meses, sem nenhum investimento adicional. Foi assim que eu descobri. Mais para frente, eu me graduei como coach, leader coach, professional coach, com certificações internacionais. A compreensão minha aumentou, assim como a competência e a habilidade ao perceber que o processo que estava sendo implantado em 1994 era coaching em segurança. E essa metodologia, amadurecida em mais de 20 anos de atividade, é que eu estou trazendo para vocês nessa videoaula e assim como todos os materiais que nós dispomos. Permaneça conosco até o final para que você possa ter acesso a esse conhecimento. Apresento aqui agora algumas premiações obtidas em função dessa experiência simples, desafiadora que eu compartilhei com vocês. Nós temos uma premiação mundial da BAT, British American Tobacco, o melhor programa operacional da sua corporação, superando programas que geraram economias a mais de 10 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia. Nós temos a premiação nacional do SES em 2010 para Electro, e nós temos a premiação da Fundação CORE em 2010 para Electro também, dado os resultados numéricos em redução de acidentes, mas também pelos resultados de melhoria de clima organizacional e transformação da liderança. Essa metodologia aqui, nós tratamos de liderança transformacional. Essa metodologia ela está em 2 linhas de produtos nossos. O programa Cuidar Mais, a tecnologia de Behavior Based Safety, está impregnada do coaching em segurança para melhorar e transformar a operação segura. E nós temos a melhoria adaptada no contexto de liderança, na tecnologia para melhorar a atuação da liderança em segurança nas organizações. Então nós temos o Cuidar Mais e o Liderança Efetiva para disponibilizar a vocês. Fazer uma pequena pausa, breve, justamente para dar uma relaxadinha antes de nós iniciarmos a próxima etapa. Uma grande promessa que eu vou fazer, a parte técnica se inicia agora. Eu prometo compartilhar um conteúdo extremamente agregador para você. Vai valer a pena permanecer essa hora conosco. Quais são os desafios, então, hoje, para a liderança em segurança? Feita pelos supervisores, mas também por gerentes e alguns diretores. Há uma grande quantidade de gestores jovens. Isso se traduz por muito hormônio, pouca experiência. Isso afeta o seu processo de tomada de decisão e os seus relacionamentos, além da permanência na empresa. Um outro aspecto, os gestores estão sem tempo de serem líderes. O foco extensivo em atividades de manutenção do sistema e busca de resultados, a permanência em reuniões, tem promovido o afastamento desses gestores das suas equipes. Na cabeça deles, na mente deles, eles não foram contratados para
fazer muitas coisas. O que permanece na consciência da grande maioria desses gestores é o foco na entrega. Por quê? O sistema foi organizado para cobrar de hora em hora produtividade. O sistema de segurança ele não está tão estruturado em métricas e em medidores para balancear essa pressão, entre aspas, realizada pelo sistema de medição de produtividade. E o fato é que, na consciência, os gestores eles se tornaram grandes entregadores, uma enorme capacidade de entrega. Como efeito colateral disso, muitas vezes a segurança fica no segundo plano. O foco extensivo no compliance, em fazer cumprir as regras, também tem sido um limitador para o desenvolvimento da operação. Por que isso? Porque os sistemas são pesados. O tempo dedicado das pessoas, os recursos necessários para a manutenção de um sistema ocupam 90%, 95%, muitas vezes a mais de 100% do tempo disponível das equipes. E aí, quando é que sobra tempo para a gestão de desempenho? Esse é o grande desafio. Nós vamos conversar sobre cada um desses aspectos durante a videoaula de hoje. A verdade é que os líderes não querem que seus funcionários se acidentem. Melhor dizendo, os gestores não querem que os funcionários se acidentem. E os funcionários também não querem se acidentar. O fato é que eles não estão aparelhados adequadamente a liderar com a segurança de forma a promover a segurança. Vamos acompanhar o treinamento de hoje? Apresento agora o modelo para a transformação da segurança. Essa compreensão e uma visão macro é essencial para que vocês possam compreender a solução proposta para o desenvolvimento dos supervisores, de forma que a interface ou a operação melhore. O que eu chamo de interface de trabalho, na verdade, é operação. Para aqueles que conhecem Ishikawa, nós vamos ter os 6 M's. Aqui eu simplifiquei a imagem justamente para que vocês possam verificar alguns fatores. Nós temos regras, procedimentos, que são a parte de sistemas. Nós temos as instalações e equipamentos que se referem à engenharia. E nós temos as pessoas. Tratamos aqui da mão de obra. Os trabalhadores se adaptam ao contexto da operação, nas características sistema e engenharia, e aprendem a entregar, a produzir de forma que a empresa alcance seus objetivos, tenha lucratividade e eles mantenham seu emprego. A interface de trabalho ela sofre interferências, ou também podemos dizer influências. E que fatores são esses, ou que elementos são esses que influenciam fortemente a interface de trabalho? Eu afirmo que essa influência ela é tanto positiva para alcançar os objetivos empresariais, mas também negativa em diversos aspectos, mudando de empresa para empresa. Vamos dar uma olhada? Nós temos os elementos de habilitação da segurança, análise e controle de risco, desenvolvimento do conhecimento, da habilidade e da atitude das pessoas, além de treinamentos para a segurança, estabelecimento de políticas e padrões de conduta e de trabalho, de forma que a operação seja segura, assim como métodos e mecanismos para a redução da exposição aos perigos e riscos existentes. Esse é o primeiro grande influenciador. A ausência desse elemento também influencia negativamente a operação. O segundo elemento a ser considerado é o que nós chamamos de sistemas de sustentação organizacional. É tudo que não se refere à segurança. Nós temos a seleção, a escolha do perfil comportamental das pessoas, a contratação, a disponibilidade de mão de obra numa região, a faixa salarial proposta e que traz um determinado perfil de pessoas que muitas vezes não necessariamente são ótimos ou boas escolhas para trabalhar no ambiente de operação segura. Nós temos a estrutura da organização em termos de recursos tecnológicos, gestão de desempenho através de metas, objetivos, accountability, que nós podemos traduzir por responsabilização, aplicação de consequências, disciplina e também prêmios e reconhecimento. É inegável a influência que um sistema de sustentação organizacional promove na interface de trabalho. O terceiro fator, e mais forte do que esses dois,
é o que eu apresento a seguir. Para nós profissionais da área de desenvolvimento organizacional, de melhoria de desempenho, segurança e da liderança, a cultura organizacional pode ser traduzida de forma simples como: é o que as pessoas fazem quando o gestor não está olhando. Uma outra afirmativa também muito aceita e verdadeira é o como as pessoas aprenderam a promover as entregas de forma a garantir a rentabilidade, a produtividade e as priorizações demandadas pelos líderes. Além das priorizações, pelas consequências. Então, a cultura organizacional, ela influencia tudo. Tanto que frequentemente nós encontramos elementos dentro de procedimentos que não são aplicados na operação porque não é assim que nós trabalhamos. E isso é um problema sério que precisa ser tratado. Agora eu vou apresentar para vocês o próximo influenciador. Esse é o mais poderoso de todos, e é a liderança, porque frequentemente ele é negligenciado. A liderança, não falei o gestor, o líder, ele é capaz de desenvolver os elementos de habilitação da segurança, desenvolver a cultura organizacional, os sistemas de sustentação organizacional, inclusive a interface de trabalho. Então, se há uma grande chave, vamos falar assim, para abrir a porta e promover a melhoria do desempenho, ela é a liderança. Através da liderança, nós fazemos todas as melhorias na organização, todas as melhorias necessárias. Havendo dúvidas, não hesitem em anotá-las e registrá-las na área de comentários ou na área de chat para que nós possamos responder a vocês. Você também pode mandar as suas perguntas por e-mail. Vamos iniciar então e apresentar agora os insights. O primeiro grande insight: os supervisores influenciam mais no comportamento da operação do que os próprios gerentes e diretores, os quais dentro da cadeia de comando ou da cadeia organizacional supostamente têm mais poderes. Vamos entender este insight. Quais são os fatos que compõem a nossa realidade? Diretores e gerentes dedicam-se à estratégia, em reuniões, em análise, em estudos, em visitas de benchmarking, em projetos, enquanto que os coordenadores ou supervisores recebem a operação para que seja cuidada. O que encontramos com a redução da mão de obra nas organizações é que os supervisores e coordenadores foram elevados a se dedicar à estratégia também. Com isso, eles não estão presentes quanto deveriam na operação. Considere que eles desejariam estar na operação. Há muitos supervisores e coordenadores que se escondem atrás da mesa, do computador, e muitos também que vão para a operação, não se escondem, mas a presença deles não se faz ser sentida na melhoria da qualidade, na melhoria da segurança ou mesmo da produtividade. A operação, na verdade, segue os padrões do seu líder imediato. É igual na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Os filhos imitam os pais. Nas empresas, os subordinados imitam seu chefe, para o melhor e para o pior. Então, o supervisor é a pessoa, é a peça no equipamento organizacional que determina, para melhor e para pior, a qualidade de toda a operação. Pensa nessa afirmativa aqui. Os supervisores determinam as prioridades e os valores das equipes diariamente, minuto a minuto, a cada hora, a cada semana, todos os meses, durante todo o ano. E considere que ele trabalha há 20 anos na empresa. Durante os 20 anos, ele determinou as prioridades e os valores das equipes. Considere também o seguinte: eu tenho clientes em que a prioridade maior é trabalhar seguro. Mas quando eu vou na operação e converso com o operador, a prioridade na mente
desse operador é a entrega, é a produtividade. Eu pergunto a vocês, aonde é que houve desalinhamento? Pense nisso. Aonde é que houve desalinhamento? Carlos, é importante ressaltar que existe uma diferença grande entre aquilo que o supervisor, o líder, diz efetivamente e aquilo que ele pratica. Então, às vezes, o discurso dele é de defender a segurança, mas a prática, as atitudes, o comportamento dele quando chega na operação, a primeira coisa que ele cobra é o andamento da produção, a atenção dele é toda voltada para os problemas de produção. Então, aquele discurso da defesa, da segurança, ele fica oculto na sombra causada pelo foco ostensivo na produção, no seu comportamento de estar sempre atrás da meta, sempre atrás do resultado, que é importante, mas ele acaba se sobrepondo ao interesse em defender a segurança. Então nós podemos considerar, foi boa sua colocação, José Luiz, que aonde o gestor coloca a mão dele é o que é mantido. Então, se ele chega para trabalhar num turno, vamos colocar assim um exemplo, e a primeira coisa que ele pergunta quais foram as entregas, o que foi produzido no último turno, quais foram as quebras, quais foram os resíduos, quais foram as perdas materiais, se alguém faltou, e só no finalzinho ele pergunta, não houve nenhum acidente, né? A mensagem é clara, para um bom entendedor, meia palavra basta. Nós temos que continuar produzindo e entregando, e agora, vamos dar um jeito de não ter acidente. Uma afirmativa, não é assim que se faz segurança. E quando uma empresa com um gestor desse, ela não tem acidente, nós afirmamos categoricamente, apesar de haver sistemas, haver treinamentos, que eles são protegidos por Deus. Essa é uma afirmativa técnica. Inclusive, uma ferramenta de segurança que eu já encontrei em empresas assim é a operação fazer uma prece antes de começar o trabalho. Estou falando sério. Não estou diminuindo o valor da prece e do impacto de Deus. Mas gestão é uma obra de ciência. Liderança é ciência. E não brincamos com essa atividade. O líder, enfim, ele é responsável de 60% a 80% da formação da cultura pelas suas escolhas, aonde que ele coloca a mão e pelas consequências que ele aplica em função dos atos dos seus subordinados. Então, o líder complacente com a segurança, ele está transformando a cultura organizacional com uma cultura de segurança fraca. Um líder presente, que defende, que desenvolve os liderados para trabalhar seguro, que valoriza, que quer que eles voltem para casa no final do dia, a cultura de segurança se torna mais forte naturalmente e vai melhorando ano a ano, porque esse líder se interessa. Finalizando esse insight, eu gostaria de colocar o fator crítico relacionado a ele. Um supervisor que não melhora o comportamento da equipe, apesar da sua presença na operação e das suas entregas de produtividade, considere ele como sendo parte do problema. Qual que é a solução para esse supervisor? Ele aprender a ser coach em segurança. O que significa ser coach? Coach é que nem um técnico de um time de futebol. Ele elabora estratégia para garantir que a vitória do jogo ocorra, mas ele define os comportamentos para cada posição no campo e ele desenvolve essas pessoas para que eles cumpram a sua função com perfeição. O coach não é a pessoa que dá o tapinha nas costas. O coach é aquela pessoa que diz aos seus liderados que eles estão na direção certa e aprecia isso. E aqueles que têm dificuldade, ele ajuda a descobrir a melhor forma de realizar, ajuda a desenvolver e ajuda também a colocar recursos adequados para que os comportamentos esperados ocorram. Um supervisor, ele tem que sair do status de chefe e caminhar para o status de coach, se você quiser ter uma segurança de classe
mundial, se você quiser ter um zero acidentes. Vamos ao próximo insight, que é o insight número 2. Gerenciar para compliance ou fazer coach para o desempenho. Eu já disse antes que no dia a dia, ou na realidade, os gestores e o staff passam mais tempo se dedicando a garantir a perenização do sistema do que focando em desempenho. Essa é uma verdade prática. Vamos ver o que mais nós temos. Olha só que interessante. Nenhuma política de qualidade, de segurança ou da empresa inspira os funcionários. Eu nunca vi na minha vida, eu já não sou novinho, tá? Nunca vi nenhum funcionário lendo uma política na entrada de uma empresa ou sendo apresentado e pular de alegria. Isso que eu me refiro a inspiração. Inspiração é quando uma pessoa, um ser humano comum, assiste um filme e se emociona e se inspira a melhorar sua conduta, a melhorar o seu relacionamento em casa. É isso inspiração. Uma política ela dá a direção, mas ela não inspira. O que inspira são pessoas. Pessoas inspiram pessoas. Histórias de pessoas inspiram a melhorar a história de cada um de nós. Mente e coração. A política ela se refere à dimensão da mente, da cognição. Mas o coração é o que motiva, que leva as pessoas à ação. É necessário que os nossos supervisores, os nossos líderes, aprendam a desenvolver essa inspiração nas pessoas. No treinamento que nós realizamos, nas capacitações, nós fornecemos os elementos para que os líderes consigam fazer isso. Um outro aspecto é que, na defesa do sistema, do compliance, os gestores, o staff, os auditores, os fiscais, eles focam nas violações e dizem: você não está seguindo o procedimento. Você deve realizar o procedimento da forma A ou B. Eu vou falar algo para vocês. As pessoas nas operações são extremamente competentes. Tanto que eles entregam, produzem e as suas empresas têm lucro. Eles acertam muito mais do que erram. Agora, ter toda uma estrutura de abordagem para dizer que eles fazem algo errado, principalmente em segurança, desde na portaria com o número de acidentes, número de dias sem se acidentar, até a abordagem do gestor, que muitas vezes não chega e diz um obrigado ou muito bem feito, ele aparece somente quando ocorre um erro. A cultura, o clima se torna negativo ou neutro e as pessoas começam a diminuir de tamanho e o seu desejo de entregar bem. O que eles fazem é o mínimo necessário para manter os empregos. Eu queria dizer para vocês também o seguinte, que as pessoas conhecem a política, conhecem os procedimentos e a forma correta e segura de se fazer o trabalho. O problema é que eles ainda decidem mal em segurança. E eu vou apresentar algumas informações que corroboram isso. Pesquisas realizadas dentro de clientes nossos. O que nós aprendemos? Vejam que descobertas interessantes. Quando ocorre um acidente, existem algumas formas de controle padrões nas empresas. As pessoas fazem procedimentos mais restritivos, dizendo que não pode mais ser feito e que antes era permitido. Aumentam as iniciativas de engenharia, fornecem mais treinamentos ou aplicam mais punição. Mas vamos ver esse cenário, e aqui nós temos 15 anos em pesquisa. Dos acidentes, 20 a 50% foram violações. E eu vou afirmar para vocês, os sistemas cada vez mais restritivos, de um lado, e do outro as metas de produção cada vez mais desafiadoras, frequentemente só existe uma forma de se cumprirem as metas de produção, violando as regras. A redução do número de funcionários tem um custo, e este é um dos sintomas das engenharias, dos processos de aumento de meta, sem ter o recurso humano
e tecnológico necessário. Segundo, em 72% dos acidentes que nós temos aqui mostrados para vocês, nós verificamos que os comportamentos eram facílimos de serem realizados. Como colocar uma luva na mão, sendo que a luva estava na cintura do funcionário. Colocar um óculos de segurança no rosto, enquanto ele estava pendurado no pescoço da pessoa. Não precisa de dinheiro, não precisa de treinamento, não precisa de tempo. 72% dos acidentes, o comportamento era fácil. E quem tem a chave para o comportamento do funcionário são os líderes. Lembra que eu disse que de 60% a 80% de uma cultura é determinada pelo comportamento do líder? Ok. Cultura e comportamento. Quem tem a chave para o comportamento dos funcionários subordinados na operação é o seu chefe imediato. É o gerente também, é o diretor também, os líderes informais também, mas essencialmente daquele que é o chefe. A próxima descoberta, ela é extremamente impactante. As pessoas são competentes, sabem o que tem que fazer, conhecem o sistema, mesmo que seja uma vaga lembrança, mas eles entregam todos os dias. Em 50% dos acidentes, os comportamentos de risco ocorreram por falha na percepção. Eles não perceberam o risco presente. Seja por familiaridade e seja por pressões diversas. A falha da percepção ela ocorre. Um dos grandes fatores, eu vou estar apresentando para vocês no próximo mês, um curso sobre como aumentar a percepção. É o P360, a percepção 360 graus. Mas a percepção ocorre, um dos fatores é a familiaridade, mas do outro ele percebe o risco. E, devido aos ganhos e perdas envolvidos, ele opta por aceitar o risco para alcançar as metas necessárias. 50%, pelo menos, de todos os acidentes é falha na percepção. De que adianta tanto treinamento, tanta engenharia, se a percepção das pessoas ela reduz? Vou dizer compartilhar uma informação com vocês. Existe uma pessoa cuja presença, quando é agregadora, aumenta a percepção dos funcionários. É a do líder. A segunda é a do colega, quando é agregadora. Nesse curso, eu vou apresentar todos os macetes e soluções e ferramentas para aumentarmos a percepção dos funcionários. Vamos em frente. Para tornar a vida mais fácil, poucos comportamentos da operação e poucos comportamentos dos líderes são capazes de reduzir 80% dos acidentes. 80% dos acidentes nesse período pesquisado envolveram-se de 3 a 7 comportamentos. Essa informação vale ouro. Então, enquanto a abordagem do compliance, de cumprir as regras, ocupa o tempo de todos, enormemente o recurso, sem promover necessariamente o desempenho, ao sabermos que nós podemos, com poucos comportamentos, melhorar o desempenho, essa é uma informação estratégica que vale ouro para diretor, gerentes, supervisores, de forma a ter um impacto significativo na segurança. Bem, a conclusão disso hoje é que a segurança ela é mais emoção. Na década de 70 e 80, até o início do ano 2000, nós podemos dizer que os investimentos de engenharia em sistemas foram vitais para promover a segurança. Muitas empresas hoje, a engenharia ela é importante. Eu já participei de um case, numa história, em 2006, numa siderúrgica. Eles iniciaram, em 1998, a investir $1 milhão por unidade para melhorar as condições de segurança. Por unidade, hein? Eram 4 unidades. Nessa unidade que nós estamos fazendo o projeto, os indicadores de segurança, em função desse investimento, melhoraram no primeiro ano, no segundo, no terceiro,
No quarto ano já não houve um impacto significativo. No quinto ano eles continuaram a investir US$1 milhão, só que os indicadores de segurança não melhoraram. Então existe um ponto de equilíbrio, um limite em que engenharia e sistemas promovem a melhoria no desempenho. A partir de um determinado momento é necessário considerar os fatores humanos. E é nisso que eu quero dizer que a segurança hoje é emoção. A familiaridade, o tédio, a ansiedade estão influenciando, a percepção, estão influenciando significativamente a performance nas organizações. Carlos, a gente poderia então afirmar com toda a segurança que hoje a segurança do trabalho ela não é só uma questão de engenharia, não é uma ciência só exata, mas ela também é uma ciência humana. Nós vimos no slide anterior, são poucos comportamentos e comportamentos fáceis de executar, como colocar uma luva, olhar para a tarefa que está executando, olhar para o trajeto que está fazendo. São ações do supervisor, do líder, do colega, de baixo custo, mas de alta eficácia. Se você colocar também a contribuição das ciências humanas, tirar aquela abordagem da segurança do trabalho como alguma coisa pesada, alguma coisa voltada, que nós vamos falar um pouco mais para frente, voltada ao acidente, à lesão, e colocar aí a vida, a alegria, a família, a realização pessoal. É isso. Eu vou dizer para vocês que gestão e liderança, já disse, mas vou dizer novamente, é ciência. Nós temos a engenharia como ciência, nós temos a administração enquanto ciência e nós temos a psicologia do comportamento enquanto ciência também. E ela está presente nas organizações desde a década de 70, não sendo aplicadas. O comportamento de um líder, quando é agregador, promove emoções positivas, aumenta a percepção e melhora o desempenho. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de poesia, tá? Nós estamos falando de algo extremamente concreto que impacta o clima e a produtividade. E nos dias de hoje, nós temos indicadores, nós temos métricas, nós temos ferramentas para gerenciar isso aí e promover a melhoria. O que eu estou apresentando agora nessa informação é o grande segredo que nos leva a reduzir os acidentes, como eu já apresentei, que leva também aos nossos clientes a ganharem premiações nacionais e mundiais. E esse segredo vem da ciência do comportamento. Para vocês terem uma ideia. Não vem da engenharia de segurança. Não vem da administração. Ele vem da psicologia do comportamento e foi descoberto através de pesquisas. Para melhorarmos o desempenho das equipes, seja na operação, em segurança, em qualidade, em vendas, no call center, atendimento a clientes, em qualquer área onde envolva pessoas, inclusive no desenvolvimento de pessoas que na área de treinamento e educação, esse é o segredo, 4-1. O que acontece hoje? Qual que é a primeira informação que eu vou passar para vocês? Não existe o 4 nas organizações. O 4 que eu estou mostrando aqui é o que nós chamamos de reforçamento positivo. O 1 é de reforçamento negativo. O que predomina nas organizações são 20 reforçamentos negativos, 20 críticas para talvez uma apreciação, um apoio. 20 críticas para um apoio. Isso é o que as pessoas fazem para manter o emprego, tornando a cultura neutra ou negativa, limitando a performance. Em todos os nossos projetos, nós implantamos essa proporção e a mágica aconteceu. No ambiente onde você tem mais apoio, mais comunicação agregadora, mais apreciação do trabalho que está sendo bem realizado,
De 2 para 1, de 4 para 1, você já tem um aumento enorme no clima, nas percepções, e as pessoas com isso passam a querer trabalhar mais e melhor, melhorando a sua atuação. E se você dá a direção para ela, aqueles poucos comportamentos que, se elas fizerem, a vida vai ser melhor, eu vou te dar um número prático. E vale ouro esse número. Só de comunicar a esse grupo, melhora o desempenho em 20%. Ouçam bem, só de fazer a comunicação para um grupo, sejam de 10 pessoas, de 100 ou de 1.000 pessoas, melhora em 20% o desempenho delas. As pessoas são bem intencionadas, são competentes, elas querem trabalhar, querem manter o emprego. É uma questão de direção, é uma questão de liderança e é uma questão de confiança. Então vamos lá. A estratégia é diminuir a ação do líder na comunicação diretiva, em que ele faz as pessoas cumprirem e manterem o sistema. É necessário nós irmos além de manter o sistema. O sistema é importantíssimo, o compliance é vital. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ir além disso. Nós temos um artigo chamado no nosso blog que é justamente esse. Eu vou querer desenvolver uma cultura de segurança ou uma cultura de compliance? Se eu quero que a minha empresa sobreviva nos próximos 50 anos. Vá lá no nosso blog, no comportamentoseguro.com.br, e veja o que esse artigo nos fala. Então veja só, não é que a gente reduz a atuação do gestor para o compliance. Não. Nós aumentamos a atuação aonde está extremamente fraco, que é no reforçamento positivo. Através de uma comunicação, através da presença, através do diálogo, da observação, das conversas, através do próprio processo de solução de problemas comportamentais, através da melhoria. O coaching é chave para essa proporção 4 para 1. É assim que nós melhoramos a cultura das organizações. Ao fazermos isso, isso é uma lei do comportamento. Não há como o ser humano resistir. Eles passam a colocar o melhor na mesa, o melhor no dia a dia da empresa. Vamos hipoteticamente dizer que, para manter o emprego, eles dedicam 70% da energia disponível deles. Com 4 para 1, eles colocam 110% e fazem isso felizes, alegres. Tá bom? Vamos em frente. Aqui são algumas empresas que nós aplicamos o segredo. Nós temos usina de cana-de-açúcar, nós temos indústria setor agroambiental, siderúrgico, nós temos concessionárias de energia, nós temos, olha só, RGE, nós temos Souza Cruz, Petroflex, a Electro, nós temos a CETEP na cidade de São Paulo. Pessoal, isso sem falar do uso dessa técnica nos programas de treinamento, nos programas de liderança, nos programas de comportamento seguro, sem falar no desenvolvimento de todos os líderes que nós nos relacionamos. Vou fazer uma pergunta muito importante. E eu peço que você seja honesto na resposta. Você está realizando coaching para melhorar os comportamentos? Ou está usando o seu tempo, o quanto você dedica somente para que as pessoas cumpram as regras? A resposta vai te dizer o caminho da melhoria na sua empresa. Finalizando esse insight, o fator crítico é focarmos exclusivamente nas regras, no compliance, na manutenção do sistema. E a solução passa por 3 vetores. 1. Aumentar o tempo dedicado na melhoria do desempenho. E quando falamos de desempenho, comportamentos dos funcionários, comportamento do diretor, comportamento do gerente e do supervisor. Segundo, implantar, disseminar a estratégia do 4 para 1. Terceiro, foca no positivo, através de indicadores que quanto mais, melhores. Indicador de acidente é um foco negativo. É igual você dirigir um carro olhando para o retrovisor. Ele não te fala nada sobre o que vai acontecer na frente. Que tipo de navegação é essa? Que tipo de liderança é essa? Não ajuda. Então, métricas
Positivas. Uma comunicação agregadora, em que ajuda as pessoas a ativarem comportamento aonde precisam ser realizados. Há uma comunicação que agrega valor para melhorar a operação. Relacionamentos agregadores, estimulados e modelados pelo supervisor. E aplicação de consequências justas, adequadas, imediatamente após a realização dos comportamentos positivas de apreciação e de orientação. Você orientar a pessoa é algo agregador e positivo. Há pessoas que trabalham 10 anos na empresa sem nunca ter recebido um muito obrigado e também nunca dizerem como é que elas estavam indo. Ninguém fica bem numa empresa como essa e isso é um dos principais fatores de evasão de funcionários, independente da geração. Carlos, você disse agora há pouco, né, que nas organizações as pessoas mais acertam do que erram. E isso é uma verdade. O problema é que, tradicionalmente, o foco é sempre no erro. E nas pesquisas de ambiência, as pesquisas de clima, uma das queixas recorrentes dos colaboradores o meu chefe só vê aquilo que eu erro. Só vê onde eu tropeço, não vê o que eu acerto. Então, quantas oportunidades a gente deixa passar no dia a dia, as pessoas estão acertando e como que a organização, como que a liderança reage a isso, como que o supervisor reage a isso. Ele não fez mais do que a obrigação. Então, é o que a gente fala de um ambiente neutro ou o ambiente muitas vezes até negativo. A pessoa está se esforçando, está acertando e está recebendo crítica. Então, isso faz com que ela se desmotive, faz com que ela trabalhe pressionada, faz com que ela dê o mínimo, faça o mínimo suficiente para não perder o emprego. Quando a gente inverte o foco e começa a colocar o foco no acerto, a gente vai perceber o quanto de oportunidade que existe, esse raciocínio se inverte e ela começa a usar a energia dela para cada vez acertar mais. Algumas pessoas falam, mas eu tenho que elogiar? Não é simplesmente elogiar, ou só elogiar, ou elogiar. Mas é reconhecer e olhar e sinalizar para o colaborador, o chefe, o líder sinalizar para o colaborador que está enxergando os acertos dele. E quando fizer uma correção, ser justo, ser honesto com isso, mas fazer também de uma forma positiva. E a gente tem um programa que ensina ao coaching, ao supervisor, como fazer. Porque a gente tem muitos Carlos, eles dizem para a gente, eu sei que não é para fazer assim, mas ele não sabe qual é a melhor maneira de proceder. Você colocou muito bem. Eu ainda complemento, só para fechar. Ele não sabe a melhor forma de conversar, de forma que a percepção dele, a visão dele, da boa prática, seja entendida, compreendida, seguida e ao ele se afastar do funcionário, permaneça com ele. É sobre isso que nós falamos nessa tecnologia. Criar um ambiente em que o líder está presente, mesmo ele não estando na operação. Isso é uma construção que só os líderes sabem fazer. Liderança se aprende. Terceiro insight, foco no positivo e ou na melhoria, que é muito diferente do que nós focarmos no desvio, focarmos no erro ou no acidente. Quais são os fatos? Ok. 99% das empresas, quando nós perguntamos como é que está a segurança, eles respondem que está bom ou está ruim com base no acidente. E trazem dados de auditorias, de relatos de incidentes, mas não trazem o que é feito para que haja segurança. É diferente. A abordagem do desastre é quase que uma regra. Ocorre um acidente numa organização que todo mundo se dedica 24 horas por dia a trabalhar seguro. Ocorreu um acidente, é como se todos fossem competentes. A engenharia não existe, é fraca, os sistemas são imprestáveis e os profissionais de segurança não sabem o que estão fazendo lá. Existe um meia-culpa, uma abordagem emocional extremamente pesada e negativa,
Isso quando não a cobrança dos CEOs, do board, ou quando nós falamos de incorporações, é extremamente punitiva com relação a um acidente. Eu não estou entrando na questão do mérito, se houve dolo ou omissão. Eu estou dizendo que é a abordagem do desastre quando ocorre um acidente. Porque quando ocorre uma perda de produção, as escalas de consequências não são semelhantes do que quando ocorre um acidente com as pessoas. Essa abordagem do desastre também, Carlos, ela está presente naquele sentimento que o colaborador tem, que ele está trabalhando com uma faca pendente sobre a sua cabeça, né? Então, existem organizações que a gente conhece, que a gente visitou já, que investem muito em comunicação interna, em campanha interna. Muitos líderes dedicam muito tempo à segurança, aos DDS, mas com foco no desastre. Então, o que se traz? Imagens de acidentes, fala-se sobre lesões, fala-se sobre perdas, os comunicados de acidente, ressaltando sempre as perdas, as lesões. Muito bem colocado, José Luiz. Vamos agora em frente. Os diálogos são focados na crítica, lembra da proporção 4:1? Na verdade, são 20 críticas para talvez uma apreciação, uma orientação de valor. Os indicadores são reativos, nós dirigimos a segurança olhando para trás, sem sabermos o que está vindo à frente. E nós só conseguimos inverter isso através de indicadores proativos ou positivos. Os relacionamentos são neutros ou negativos, conforme o José Luiz nos explicou, e a comunicação de segurança não existe ou reflete todos esses outros aspectos, não agregando, tanto que as pessoas não leem os avisos, não os leem os quadros e não se preocupam tanto com os DDS e nas reuniões. Um exemplo de comunicação de segurança que não existe é um técnico de segurança ou um líder chamar o grupo para fazer um DDS e as pessoas ficarem olhando o passarinho enquanto ele faz a apresentação dele, ou olhando o celular, ou olhando o relógio, conversando um com o outro e poucos prestando atenção. Isso é uma comunicação de segurança que não existe. É preferível não fazer a fazer esse tipo de abordagem. Primeiro aspecto que nós devemos considerar como positivos. A engenharia, que eu mostro nesse gráfico, e os sistemas já estão organizados, implantados e estruturados para manter a estabilidade do processo. A melhoria, então, deve ser buscada aonde a engenharia e os sistemas não estão sendo suficientes para alinhar os comportamentos. O que nós fazemos? Nós já descobrimos que de 3 a 7 comportamentos nós temos 80% dos acidentes? Ok. Desses 80%, aplicando Pareto, nós descobrimos quais são os comportamentos que a operação tem que realizar. E através de uma análise comportamental, nós identificamos poucos comportamentos, geralmente são 4, que os líderes têm que realizar para que os funcionários operacionais tenham facilidade de realizar os comportamentos que foram identificados, que correspondem a 80% dos acidentes. É simples. O funcionário segue o comportamento do líder. O líder determina, no mínimo, de 60% a 80% do comportamento da operação. Então, identificando poucos comportamentos para o supervisor, ele não vai ter que dedicar tanto tempo a fazer tudo em segurança, que é a abordagem tradicional, é uma agenda extremamente extensa, e ele vai realizar atividades que melhoram a operação, são agregadores. O fato é que ele vai querer fazer isso. E é o que acontece nos nossos programas. Eles identificam o valor, a melhoria, e por isso eles não largam. Um exemplo bem simples, bobinho, mas que é capaz de externar isso. Eu estava no Rio Grande do Sul, num programa em 2008. Os funcionários identificamos dentro dessa análise crítica que um dos fatores é que as pessoas não usavam o óculos de segurança. E andando, entrevistando as pessoas, nós verificamos que as pessoas ficavam com os óculos de segurança na testa. E ao conversar com alguns funcionários, eles disseram: olha, Carlos, você é novo aqui. Mas na verdade isso começou 5 anos atrás com um novo gerente de produção.
Na verdade, ele usa o óculos de segurança na testa e as pessoas começaram a imitá-lo, porque achavam bonito, bacana, e era uma forma de ter uma paridade com ele, uma afinidade e serem bem aceitos. Sem perceberem, as pessoas perderam a efetividade do uso de óculos de segurança. Ok, descoberto isso, a questão não é culpar o gerente de produção, mas é realinharmos toda a cadeia de comando e a operação. Primeiro passo, nós temos que definir qual é o comportamento seguro desejado. O positivo, o que você quer que as pessoas façam? Nós queremos que elas usem os óculos de segurança sobre o nariz, protegendo os olhos. Feito isso, nós comunicamos a força de trabalho aos líderes. Só de comunicar melhora em 20% os comportamentos seguros, o desempenho. E aproveitamos nessa comunicação, em particular, explicamos o que aconteceu ao gerente de produção. Em 5 anos, ninguém nunca disse isso para ele. Ele ficou vermelho, totalmente envergonhado por ter sido modelo para um comportamento de risco. Ainda mais comportamento de risco que estava levando a acidentes. Eu vou fazer essa afirmativa novamente. Em 5 anos, ninguém teve a coragem de dizer para ele o que estava acontecendo. Em algum momento, ninguém percebia mais também o que estava acontecendo. Isso ocorre em todas as empresas. Não é uma questão de julgar o valor do profissional, mas são elementos presentes da dinâmica humana, de ser humano. Nós não somos máquinas. Nós vamos culpar, para a nossa percepção reduzir, culpar a pessoa ou puni-la porque ela esquece de entrar com um abafador numa área produtiva. É da natureza humana fazer as coisas ótimas, maravilhosas, mas também falhar. O foco nosso, o segundo grande foco, é em acertar mais. O time do Bernardinho ganha os campeonatos consecutivamente, não é porque ele erra menos que os outros, não, é porque ele acerta mais. Ele tem uma frequência maior de acerto do que os concorrentes na competição, e aí ele vence os campeonatos. E é a mesma coisa aqui. Uma vez identificados os comportamentos seguros, poucos comportamentos seguros, nós comunicamos a força de trabalho, colocamos ele na cadeia de gestão, na estrutura de gestão da produção, da operação, e dedicamos um mínimo de tempo em treinamento de sala de aula, e 90% de esforço na operação, desenvolvendo hábitos seguros, comportamentos seguros com os funcionários, pela ação dos líderes formais e informais, através de uma gestão de recurso que facilite o comportamento ocorrer facilmente, sem nenhum investimento adicional. Lei de causa e efeito. Mais comportamentos seguros, aqui, nós temos mais segurança, menos acidentes. Excelência organizacional vem como um produto do comportamento seguro. Quando falamos em foco positivo, é um conjunto de aspectos. É o 4-para-1 de reforçamento. Nós trabalhamos com 4 a 5 canais de feedback, para você ter uma ideia, para ajudar nessa proporção. O método de conversar com as pessoas e abordar para o comportamento seguro e de risco contribui para o 4-para-1. No treinamento, nós trabalhamos na sensibilização dos líderes para que eles percebam finalmente que segurança é um valor e ensinamos como transmitir isso na operação, construindo isso. Como abandonar, um profissional de segurança e o gestor podem abandonar a postura de fiscal e se tornarem coach. Eu vou fazer uma afirmativa que é comprovada internacionalmente. Radar, punição, na verdade, desloca o comportamento, mas não melhora o comportamento. O motorista, numa estrada que é 100 km por hora, ele vem dirigindo a 120. Para não levar a multa, ele reduz para 100. Após o radar, ele volta a acelerar a 120. A postura do fiscal
de identificar as pessoas fazendo as coisas erradas e punindo-as, veja, escrever o nome delas ou simplesmente fazer uma abordagem crítica é punição. Ensina as pessoas que na presença do fiscal eles devem mudar o comportamento. Na ausência do fiscal eles podem se comportar como era antes. Isso está comprovado mundialmente, comprovado em pesquisas da ciência do comportamento. Se nós queremos melhorar o desempenho, só tem um caminho, é o coaching. Melhorar as habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, de observar e conversar sobre segurança, ensinar os líderes a desenvolver a confiança na equipe para poder dizer a ele o que ele está fazendo de errado, o que eles precisam para terem mais comportamentos seguros. Quando ele estiver presente, a presença dele ser agregadora, mesmo que seja 1 hora por dia ou por turno. E como é que ele promove a motivação, o empowerment na sua equipe, de forma que eles possam superar continuamente os desafios. E superar com alegria, querendo. É possível fazer tudo isso. Finalizando esses insights. O fator crítico é ter um supervisor crítico, ausente, e que na verdade se coloca como parte do problema e não parte da solução. O caminho é trabalhar com ele de forma que ele assuma o papel de líder, de educador, de técnico, além de chefe, desejando ser parte da solução. Isso nós podemos ajudá-lo. Você gostaria de resolver esses problemas, essas dores que nós identificamos nas organizações? Não é difícil. Os nossos programas, os nossos clientes, aqueles que nós realizamos treinamentos, descobriram isso. No ano passado, no segundo semestre, fiz um treinamento numa indústria de papel para todas as lideranças sobre liderança e segurança. No final do treinamento, eles já saíam aplicando na operação, no dia seguinte na operação. Por que eles fizeram isso? Como é que um treinamento consegue melhorar o comportamento daqueles que participaram? Venha participar você também e descubra o poder da tecnologia comportamental que nós utilizamos. O adulto é inteligente, as pessoas são inteligentes. Se você coloca uma ferramenta, uma abordagem que funciona e dá fluência a ela, ela aplica sempre. Mas ela tem que agregar valor à vida dela. Pense nisso. Bem, como é que nós podemos ajudá-los? Nós oferecemos a você um treinamento de um dia presencial ou na sua empresa para os seus líderes, de forma que eles possam querer entender, serem sensibilizados em como desenvolver a segurança como um valor. Segundo, como desenvolver as habilidades de coaching para aumentar a segurança e a produtividade. Em terceiro, como se manterem motivados a participarem das atividades de segurança que são essenciais, determinando com isso exemplo pessoal para serem imitados. E por fim, eles terem um roteiro, algumas atividades, alguns esforços em que a presença dele e a operação, em que o supervisor, o gestor e a operação têm controle. Só sobre isso eles podem ser cobrados, no que eles têm controle. Tá certo? Muitos clientes têm integrado os nossos treinamentos de liderança e segurança ao seu programa de desenvolvimento de líderes, porque ele realmente agrega valor. Entre em contato conosco para saber mais sobre esse treinamento. Nós temos uma página com o curso, com a série de webinários, nós temos os formulários de contato, os vídeos. Aproveite bem esse conteúdo que nós disponibilizamos para educá-lo, mas também para que você possa educar os seus líderes. Nós estamos entrando agora na fase de perguntas e respostas que nós recebemos de vocês durante essa videoaula. Elas foram digitadas e colocadas em slides, assim como no survey que realizamos antes do evento. Ok? Já vamos iniciar. Primeira pergunta que nós recebemos: como sensibilizar a diretoria de uma empresa se não temos contato com ela, com a mesma? Você pode responder para nós, José Luiz? Essa pergunta, Carlos, é uma pergunta muito interessante e nós sabemos
que é a realidade de muitos profissionais de segurança. E o caminho para você chegar a essa diretoria é a gente lembrar que na direção de uma empresa, em geral, nós temos pessoas competentes, preparadas e inteligentes. Então, é você transformar aquilo que você está vendo em dados e fatos objetivos, dados consistentes, na forma de relatórios sucintos e muito bem elaborados e coerentes, que reflitam essa necessidade, o que você está percebendo ali na operação, o que você quer levar para essa diretoria, mas sempre na forma de resultados, números, históricos, de uma maneira que fique simples e rápido para que eles possam se posicionar a respeito daquilo que você está querendo levar até eles. Com isso, você constrói uma via de acesso que vai te dando credibilidade e, ao mesmo tempo, criando proximidade com essa diretoria. Um caminho que nós temos utilizado também é realizar treinamentos de 4 horas para a diretoria e gerência, de forma que nós possamos apresentar os fatos, a relação causa-efeito, que justifique determinadas posturas referentes a comportamento seguro, à liderança, à cultura de segurança e à prevenção de acidentes. O próximo webinar nosso vai falar justamente de sensibilizar as lideranças. Fique atento à nossa sequência de eventos. Vamos à próxima pergunta. Como transformamos a segurança em um valor dentro da organização? José Luiz, eu lhe convido novamente a responder essa pergunta. Bem, Carlos, nessa questão, a primeira coisa é acabar com o conceito de que segurança é prioridade. Por quê? Porque as prioridades mudam. Então, em um momento a segurança é prioridade, em outro momento vai ser a produção, em outro momento vai ser a qualidade, em outro momento vai ser o financeiro. E quando a segurança é valor, ela permeia o dia a dia da organização. Ela é intrínseca aos processos. E isso não pode ser só um discurso, tem que estar presente no dia a dia da liderança. E como isso fica presente? É onde a liderança põe o foco. Se ela chega no começo do turno e ela pergunta só sobre perda de produção e primeiro sobre perda de produção, sobre resultado de produção, ela está passando para a sua equipe a mensagem de que só a produção é importante. Muitas vezes ela nem pergunta sobre segurança. Então é onde ela direciona o olhar, onde ela põe o foco, aquilo que é importante para a liderança. E nós sabemos que a segurança como valor, ela permeando os processos organizacionais, você melhora a segurança, você melhora por tabela também a operação, melhora a qualidade. Para o colaborador, a segurança como valor cria para ele uma noção de valor agregado para a vida dele. Ele se sente melhor, se sente mais produtivo, se sente realizado, se sente mais seguro, leva isso para a sua família. Então, na segurança como valor, realmente é trazer isso para o dia a dia da organização, para o dia a dia do colaborador, para o dia a dia da liderança. Próxima pergunta que nós recebemos é: podemos encontrar uma equipe mais desenvolvida em comportamento seguro que seus líderes? Pelo que nós entendemos aqui é o seguinte: eles estão dizendo que a equipe é mais competente que o líder. A resposta é: pode. Você gostaria de desenvolver uma resposta mais ampla, José Luiz? Como você falou, Carlos, sim, pode. Não é nem esperado, nem desejável isso. Mas em que situações isso poderia acontecer? Por exemplo, um líder novo numa equipe já experiente, né? O que pode decorrer daí é que, com o passar do tempo, se esse líder tem essa postura menos desenvolvida em segurança que a equipe tende a se adaptar, se ajustar ao comportamento do líder. Então, se segurança não é valor para o líder, se segurança não é o foco do líder, com o passar do tempo, a equipe começa também a ajustar o seu comportamento às demandas da liderança.
e vai perdendo a sua competência. O que a gente precisa fazer aí? Precisa preparar esse líder, dar para ele a competência que ele não tem, para que ele continue desenvolvendo e puxando o desenvolvimento da equipe. Em ambientes que a produção tem maior prioridade que a segurança, qual o truque para motivar os gestores, principalmente os que as metas estão diretamente relacionadas à produtividade? Ok, Carlos, eu vou usar a mesma terminologia que apareceu na pergunta. O truque, nesse caso, é mostrar para esse líder, para esse gestor, que a segurança pode e vai ser uma aliada para ele conseguir entregar. Para ele entregar no prazo, para ele entregar com qualidade, a segurança vai ser uma ferramenta a mais para que ele chegue nos seus objetivos pelos quais ele está sendo cobrado. Normalmente, esse tipo de gestor, ele vê a segurança como um obstáculo, algo que precisa ser contornado para ele conseguir entregar. E é justamente esse viés que nós precisamos modificar. O profissional de segurança tem que chegar desse líder e mostrar para ele que trabalhando com segurança, com comportamento seguro, ele vai melhorar a excelência operacional, vai melhorar a qualidade de produção, vai melhorar o tempo de entrega e vai atingir os seus objetivos. José Luiz, você colocou muito bem. Eu adiciono somente o seguinte: a importância de estruturarmos para cada divisão, departamento, setor e área e para cada líder indicadores de processo de segurança, indicadores de resultados, indicadores de atividades, indicadores culturais, de forma que um dashboard, um painel de gestão de indicadores de segurança seja utilizado em conjunto com o painel de indicadores de produção. Dessa forma, os administradores da empresa vão conseguir balancear segurança com produtividade. A próxima pergunta que nós recebemos é qual a periodicidade desse webinar. Nós vamos realizá-lo uma vez por mês. Neste mês agora é o de liderança, no mês seguinte de comportamento seguro, no terceiro mês vai ser novamente sobre liderança e assim por diante. Vão ser 6 webinários, 6 videoaulas sobre liderança no ano, 6 videoaulas sobre comportamento seguro no ano. Assistir ao vivo é gratuito. E quem quiser acessar essa biblioteca, nós vamos disponibilizar através de uma área de membros que você pode acessar tranquilamente, no período que for necessário. Nós temos a assinatura anual para que você veja esses videoaulas e, de novo, utilize nos seus treinamentos para seu uso pessoal. Ou você pode acessar cada webinário, cada videoaula individualmente também. Temos as duas opções. Quais os conhecimentos básicos sobre a gestão de segurança que um gestor deve receber? Você nos ajuda com a resposta, José Luiz? Carlos, nós podemos dividir esses conhecimentos básicos necessários para uma liderança, para a gestão de segurança, em duas vertentes. Nós temos a vertente técnica e nós temos a vertente que a gente pode chamar de relacional ou interpessoal, que aborda os aspectos de liderança. Então, a vertente técnica, ela envolve aqueles conhecimentos fundamentais sobre a matéria segurança, que ele precisa conhecer, sobre percepção, aumento de percepção, sobre sistemas, sobre o que causa o comportamento, sobre a análise de acidentes e incidentes, sobre caminhos para a solução dos problemas de segurança. E no aspecto relacional, envolve a preparação desse líder para exercer a liderança em segurança, que ela tem variáveis um pouco diferentes da liderança de uma forma geral. É um modo de liderança mais específico, que aí envolve a postura dele
como de passar o valor segurança, e isso vai além, como nós já falamos, do discurso, como ele se posiciona, como ele efetiva a presença dele junto à equipe defendendo a segurança, como que ele dá os feedbacks, como ele reconhece os comportamentos que estão corretos, os comportamentos seguros, como que ele incentiva e aumenta a frequência desses comportamentos, como dar os feedbacks, como fazer as correções necessárias, mas sempre de uma forma positiva nos comportamentos. Então, eu vejo que para você ter um líder efetivo em segurança, essas duas vertentes têm que ser trabalhadas, e é isso que algumas empresas têm feito em suas academias e suas escolas de liderança. Obrigado, José Luiz. A próxima pergunta é: como incentivar os líderes? Eu vou pedir para que eu responda essa pergunta mesmo. Tá? É simples. O que te agrega valor? O que é bom para você, você mantém próximo. O que não te agrega valor, aumenta teu trabalho sem necessariamente melhorar os resultados, ninguém quer. As pessoas são inteligentes. Eu diria que o primeiro aspecto é: o líder ele tem um trabalho, ele tem uma missão, um propósito. Tudo aquilo que atrapalha o alcance desse propósito é desmotivador. Eu sei que você está bem intencionado, que os profissionais de segurança estão bem intencionados, mas percepção move comportamentos. Será que as iniciativas, a forma que elas estão sendo realizadas, ou a forma em que o líder é avaliado, não está desmotivando ele a trabalhar em direção à segurança? Primeiro aspecto, não é dar bala ou fazer os líderes andarem sob a brasa que vai torná-los motivados à segurança. Eles vão ser motivados se perceberem valor na tua solução, no teu auxílio, na tua proposta. Dito isso, o segundo caminho é, através dos indicadores estruturados, incentivar, valorizar, apreciar aqueles líderes que realmente promovem a melhoria, aqueles líderes que superam os desafios, aqueles líderes que vão além do dever e aqueles líderes que mantêm o processo de segurança rodando. E você sabe disso através de indicadores de processo, indicadores de atividades, indicadores culturais. Próxima pergunta: como incentivar o comportamento seguro em líderes com um perfil operacional? Eu vou ser franco, ajustando a linguagem dele. A nossa comunicação, a nossa presença, ela tem que ser agregadora. Se ele tem um perfil operacional, vai ser até mais fácil, porque ele já aprecia estar na operação. Ok, pode haver algumas dificuldades de aprendizado, nós adaptamos o material, adaptamos a intervenção educativa, mas independente disso, a presença dele, o fato dele já saber como funciona a operação, torna o trabalho dele, o comportamento de estar presente, mais fácil e mais benéfico à segurança. Com esta última pergunta, nós encerramos o evento de hoje. Eu agradeço a sua presença, mantenha-se cadastrado no nosso sistema para receber os artigos, para receber os vídeos e os avisos de eventos como esse que nós estamos realizando. Muito obrigado por sua confiança, por sua participação e presença nesse webinário de liderança. Um bom dia, tudo de bom para vocês.